Boa noite, Lu. Boa noite, Flora. Boa noite, Projace. Bem-vinda. Boa noite, Marcinha. Bem-vinda. Boa noite mais uma vez. Bem-vindos, bem-vindas a todos. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença e a participação de vocês. Hoje nós estamos realizando a nossa última live do Agosto Lilás, que foi um mês dedicado ao trabalho de sensibilização no combate à violência contra a mulher. E hoje nós estamos começando a modificar um pouco o nosso calendário da Florescente Saberes, tá? Antes nós estávamos realizando as lives toda segunda-feira, agora a gente vai ter que modificar a nossa agenda em virtude da organização que nós estamos fazendo para a elaboração dos cursos, das formações e das vivências. Então, a partir de agora, as nossas lives serão de 15 em 15 dias. Em setembro, nós teremos a live dia 14 e no dia 28. E hoje, finalizando a nossa agenda de agosto, do nosso Agosto Lilás, nós vamos falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha e os desafios para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E para dialogar com a gente sobre isso, nós convidamos a Flora Maria Brito Pereira. Ela que é advogada, especialista em gestão de políticas em gênero e raça. E hoje ela trabalha como coordenadora do CREAS de Itaparica. Boa noite, Flora. Boa noite, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Ah, que bom. Bem-vinda à nossa casa virtual. É um prazer ter você aqui conosco, né, para dialogar sobre esse assunto tão importante para nós mulheres. E aí a gente quer saber de você, o que que você traz para a gente, né? Qual é o seu ponto de vista em relação a esses 14 anos que nós estamos completando de Lei Maria da Penha, né? Quais são as nossas vivências profissionais enquanto mulheres que atuam, né, nesse combate, nesse trabalho de sensibilização ao combate à violência contra a mulher diariamente, né? Quais foram os nossos ganhos? O que que a gente perdeu? Quais são as entraves que a gente precisa enfrentar no dia a dia, né? Para fazer esse trabalho de educação social mesmo, né? De sensibilizar tanto as mulheres que sofrem essas agressões, quanto os homens também que convivem no nosso dia a dia. E aí eu vou deixar a palavra com você. Então, boa noite, gente. Boa noite a todas, todos que estão conosco aqui acompanhando. Flávia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite encerrando o Agosto Lilás. É um mês que é muito caro para a gente, porque é o aniversário da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma vitória nossa, uma vitória dos movimentos feministas que lutaram para que a gente pudesse ter uma lei que viesse realmente a beneficiar as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O Brasil ele já tinha sido signatário da Convenção para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher. E aí, falando da violência como um todo, todas as violências que nós mulheres estamos suscetíveis a sofrer, a violência de gênero, a violência institucional, a violência obstétrica, a violência doméstica e familiar. E o Brasil, apesar disso, não se importava, não se preocupava com essa questão da violência contra a mulher. O Brasil deixava que as mulheres morressem sob a desculpa de que era legítima defesa da honra e os homens não eram punidos por conta da violência praticada. Então, esse sentimento de impunidade gera nos homens, nas pessoas que cometem as violências como um todo, um sentimento de que é possível cometer essa violência porque nada vai lhe acontecer. Então, por conta disso, do Brasil ter assinado essa convenção e não ter feito nada para que nós
mulheres pudéssemos nos sentir protegidas. Você viu, eu joguei, desde que falou da minha maquiagem, eu já vou mudar o assunto. Eu joguei um azul porque é para combinar com a roupa. Tá linda. Obrigada. E aí, é, essa lei veio justamente dessa negligência do Brasil. Nós fomos denunciados na Organização dos Estados Americanos como um país que não cumpria com suas convenções. E a partir disso, o Brasil foi condenado a mudar seus currículos escolares, condenado a mudar sua legislação para uma legislação que viesse a proteger as mulheres, condenado a pagar uma indenização a Maria da Penha, que foi a que começou essa luta. Né? Boa noite, Marlene. Que começou essa luta de para ver punido o seu agressor, né? Que tentou matá-la por 2 vezes. E depois de muito tempo, de um consórcio de ONGs feministas que analisaram, investigaram a violência contra a mulher nos 27 estados brasileiros, depois de ter sido formado um grupo interministerial para tratar da lei. Essa lei foi aprovada nas 2 casas e no dia 7 de agosto de 2006 ela foi sancionada. Recebeu esse nome carinhoso de Lei Maria da Penha por conta da luta de Maria da Penha, que foi uma luta individual, mas o ganho foi um ganho coletivo, porque nós passamos a ter essa lei. Logo no início, ela foi considerada, ela foi questionada, né? Se questionou a constitucionalidade da lei Maria da Penha, porque a nossa Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que visa coibir a violência contra a mulher. O principal alvo, né? O direcionamento principal da lei é a mulher. Então, os homens passaram a questionar porque nós vivemos numa sociedade machista. E enquanto sociedade machista, ninguém quer abrir mão de seus privilégios, os homens não querem abrir mão de seus privilégios, e a Lei Maria da Penha ameaça muito esse poderio masculino que alguns homens possuem, de se acharem detentores do poder e impunes a qualquer tipo de coisa. Então, a Lei Maria da Penha passou por essa ação de inconstitucionalidade, passou por uma ação de constitucionalidade, o STF, o Supremo Tribunal Federal, bateu o martelo dizendo, não, essa lei é uma lei que realmente é constitucional, porque a gente tem que tratar os desiguais de uma forma desigual. Por quê? Porque, na verdade, se você pegar a proporção de homens que morrem vítimas de violência doméstica, é muito inferior ao número de mulheres que morrem por conta da violência doméstica. Tanto é assim que em 2015 a gente precisou de mais uma lei para vir reforçar aí, que foi a lei do feminicídio. Então, a nossa live ela tem um tema que é interessante, porque depois de 14 anos você vem trazendo essa pergunta, os desafios para a rede de enfrentamento. Né? Nós temos uma legislação que é maravilhosa, né? A Lei Maria da Penha ela é considerada a terceira melhor lei dos direitos humanos das mulheres. E aqui Ora, ainda... eu diga. acho que essa questão da gente ter uma lei é algo muito peculiar aqui nosso do Brasil. Você já parou para perceber isso, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é fantástica. Nós temos o Estatuto do Idoso, que é excelente, é invejado por muitos lá fora que não tem. Mas e por que a gente não consegue colocar essas leis para funcionar de fato? Exatamente, exatamente. A resistência. De exercitar ela. Existe uma resistência, existe também a vontade política para fazer com que a lei funcione, né? E isso me preocupa muito. A gente teve muitas alterações recentes na Lei Maria da Penha, algumas muito necessárias, outras que eu acho que já não tem tanta necessidade assim, mas que, na verdade, me preocupa o fato de que quando você tem uma lei que já tem 14 anos e que você olha para ela e diz, sim, cadê a efetividade dessa lei?
Será que realmente é necessária, já que não está sendo efetiva? Então, me preocupa muito essas questões. A gente percebe a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que independe de orientação sexual, então ela é uma lei extremamente moderna, porque ela protege, diz isso nos seus artigos, né? Protege as mulheres lésbicas. Ela é uma lei que vem trazer, ela não criminaliza. Na verdade, depois eu vou até dizer que ela se tornou uma lei que tem um crimezinho aí, mas a Lei Maria da Penha, logo quando ela foi sancionada, ela não criminalizava, ou seja, os crimes estavam no Código Penal. A Lei Maria da Penha, ela trouxe o conceito do que é a violência doméstica e familiar, né? Qualquer relação ali, que baseada no gênero, né? A violência é baseada no gênero, é importante que se diga isso, não é no nosso sexo biológico, se é mulher ou se é homem, mas no gênero, então as mulheres trans são contempladas dentro da Lei Maria da Penha. E aí ela vem dizer as formas de violência: a violência física, a violência moral, sexual, a patrimonial, a psicológica. Então, importante isso, porque às vezes nós mulheres e os homens também, eles pensam muito na violência como a violência física. Então, as mulheres não se percebem vítimas das outras violências e os homens não se percebem enquanto agressores, né, como promotores de outras violências. Eu era advogada, eu fui advogada do Centro de Referência Loreta Valadares, em Salvador, e eu fiz uma audiência que quando a gente saiu, o homem falou assim para a mulher: eu não entendi por que você quis se separar, porque eu nunca te bati. Então, ele tinha como conceito de violência a agressão física. Né? E é importante, eu vejo quando a gente fala dos desafios, como é importante todos os dias e todos os momentos a gente estar relembrando, voltando novamente o que que tipo de mulher a Lei Maria da Penha abrange, que tipo de violência a Lei Maria da Penha abrange. Porque houve uma pesquisa que disse que 90% do povo brasileiro conhecia a Lei Maria da Penha. Já tinha ouvido falar da Lei Maria da Penha, na verdade. Então, ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra. E como é importante conhecer? Porque às vezes a mulher ela sofre uma violência que não é uma violência que se enquadre na Lei Maria da Penha, e ela acha que não, que deve enquadrar na Lei Maria da Penha, porque ela não sabe o que é que a Lei Maria da Penha abrange. E como é importante, porque existem outras mulheres também que, mesmo tendo ouvido falar da Lei Maria da Penha, acham que a Lei Maria da Penha ainda não é para ela, que é algo distante, que, né, que para ela não é possível. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem trazendo essas formas de violência, ela vem trazendo as medidas protetivas de urgência que são de extrema importância. Agora, é bom que se diga que a medida protetiva de urgência, ela visa proteger a integridade física e psicológica daquela mulher. O homem, quando ele quer matar uma mulher, infelizmente ele vai matar. Então, a gente precisa, não vai ser Lei Maria da Penha, não vai ser medida protetiva que vai protegê-la. A gente precisa mesmo retirar ela do município, precisa criar um novo plano de vida para ela. E às vezes as mulheres nos questionam e se questionam: ah, mas ele vai ficar aí solto e sou eu que vou ter que sair de perto dos meus familiares e vou ter que fugir. Mas aí a gente tem que ponderar com ela: ou é sua vida, né? Ou você continua viva, ou você corre risco de morte. Então, isso é importante dizer, porque a medida protetiva ela é muito útil, sim, ela é importante, sim. Mas para aquele homem que tem medo de justiça, tem medo de polícia, a gente hoje tem a Ronda Maria da Penha em alguns municípios, não são todos os municípios baianos que possuem, e mesmo os municípios que possuem a Ronda não atende todas as mulheres com medida protetiva, porque o efetivo é muito pequeno para atender, então ela acaba vendo aquelas mulheres que correm um maior risco de vida e indo atender essas mulheres. Então é necessário que a gente também possa compreender as nossas dificuldades, né? Quando você traz esses desafios da rede, é porque são realmente desafios que a gente precisa enfrentar. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente só tem 17 delegacias especiais de atendimento à mulher, 17 DEANs no estado da Bahia, e que as mulheres chegam na delegacia comum
e são atendidas por policiais, sejam homens ou sejam mulheres, é importante a gente dizer isso, por policiais que não foram capacitados ou capacitadas, que não estão preparados ou preparadas para atender essa mulher, que não fazem o acolhimento adequado, que julgam a mulher, questionam essa mulher. Acabam praticando um ato violento também, né? Exatamente, De forma exatamente. involuntária, por conta do despreparo técnico, ele acaba praticando um ato de violência também. É. E aí essa mulher, o que é que ela faz? Ela acaba muitas vezes desistindo. Ela desiste, ela não volta mais à delegacia, ela não leva as testemunhas, aí o inquérito não anda, o processo não anda e esse homem não é punido. Então a Então, gente muitas tem. vezes, Hum, em consequência dessa fama que já existe, né? Do atendimento, do preconceito que elas sofrem quando chegam lá, elas nem chegam à delegacia para denunciar. Então, em muitos casos, eles acabam sendo omitidos em consequência disso. Elas ficam com medo, exatamente. elas se sentem envergonhadas de chegar no ambiente que eram para ser acolhidas e serem criticadas, né? Exatamente. E até dentro da própria DEAN, a gente percebe essas dificuldades. Né, e é pior porque você espera, a mulher espera que na DEAN ela vá ter um atendimento diferenciado. E quando ela percebe que ela não tem, a decepção é muito maior. Então a gente percebe assim, Exatamente. é, beijo Ritinha, a gente percebe delegacias sem estrutura. A gente teve uma alteração na Lei Maria da Penha, que foi uma alteração que eu critiquei muito na época. Se eu não estou enganada, foi a primeira alteração, que foi sobre o atendimento nas delegacias, né? Especializadas. Então, esse atendimento deveria ser ininterrupto, ou seja, 24 horas, finais de semana, deveria ser fitas, deveria ter gravação por meio magnético, deveria ter espaços diferenciados na delegacia, onde o agressor não tivesse contato com a mulher, com as testemunhas, com os familiares das mulheres. E na época eu critiquei muito, e faço uma crítica até hoje, porque se eu não estou enganada, essa lei, essa primeira alteração da Lei Maria da Penha foi de 2017. Nós já estamos em 2020. E aí eu pergunto para você qual é a delegacia que você conhece que tem essa estrutura, que a mulher não vai se bater com o agressor e que tem meios magnéticos para gravação, justamente para evitar a revitimização dessa mulher, ou que, por exemplo, tenha essa estrutura. Lindy está dizendo aqui, e os dados ainda sendo omitidos pelo Ministério, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, afinal não estão sendo tratados, estão sendo ignorados. Sim, Lindy, Ignorados. a gente ainda tem isso. A gente tem uma subnotificação, que isso é nítido, todas nós sabemos dessa subnotificação dos casos de violência doméstica e familiar. E agora, com esse governo que está cortando mesmo verbas, né, do enfrentamento à violência contra a mulher. A gente tinha aí a previsão da Casa da Mulher Brasileira para os 27 estados, a gente não tem mais, né? Cortou o recurso. Os poucos estados que conseguiram fundar sua casa estão hoje com as casas fechando ou com as casas operando de maneira irregular diante daquilo que era proposto, como um serviço que ia agregar todos os serviços num só espaço para que a mulher não precisasse gastar tanto com transporte. Então a gente percebe que. E esses dados estão, além de subnotificados, porque sempre foram, porque né, muita mulher não ia denunciar e tal. Hoje, eles, além de subnotificados, eles não são colocados à vista de todos nós, para que a gente possa ver como é que está evoluindo, como é que está a violência doméstica familiar contra a mulher branca, contra a mulher negra, contra a mulher indígena, contra a mulher cigana, contra a mulher idosa, contra a mulher com deficiência. A gente não tem esses dados bem detalhados assim, não. Geralmente eles colocam, né? Mulheres brancas, mulheres negras, alguns botam mulheres brancas e mulheres não negras, e aí
mulheres não negras, desculpe, e mulheres negras. Então, aí nesse pacote das não negras, eu acho que deve entrar as indígenas, né? As outras todas. E aí a gente fica sem saber como está realmente a violência. E se a gente não tem números, a gente não tem política pública de enfrentamento. Uma questão importante aí também, é um dos serviços que eles querem extinguir. A ideia deles é acabar com o Disque 100. A gente tinha aqui, inclusive ela trabalhou no atendimento do Disque 100 aqui, e não tem mais aqui em Salvador, agora é só em Brasília. Exatamente, exatamente. E aí vai dificultando cada vez mais a nossa vida, né? Como eu tinha falado, a Lei Maria da Penha, ela não era uma lei que criminalizava nada, mas aí, se eu não me engano, foi 2018, ela veio criminalizar o descumprimento de medida protetiva de urgência. O que que acontecia, né? A medida protetiva de urgência, ela deve ser expedida com 48 horas. A mulher que solicita, ou o Ministério Público também pode solicitar. Ela pode solicitar através de advogado ou de advogada, ou na própria delegacia. E aí, quando essa mulher pedia essa medida protetiva, nunca era nesse prazo de 48 horas, e aí a gente já vai falar de outro desafio da rede, que são as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se eu não estou perdida nas minhas contas, no estado da Bahia nós temos 8 varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Salvador, Camaçari, Vitória da Conquista, Juazeiro, acho que é Juazeiro, Feira, Itabuna, acho que eu não lembro de todos os estados, mas não. Mas enfim, nós temos 8 varas de violência doméstica e familiar. No lugar onde a vara de violência doméstica e familiar não está, é a vara crime que é a competente. Só que aí, gente, a gente pega, imagine o interior, que a vara crime é competente para criança e adolescente, idoso, mulher e os crimes, tá? E os outros crimes. Quando você vai ver a escala de prioridade, criança e adolescente, idoso, mulher. A Lei Maria da Penha diz que casos de violência doméstica e familiar devem tramitar com prioridade. Mas nada é mais prioridade do que idoso acima de 80 anos e do que criança e adolescente. Então, quando você pega uma comarca do interior, que a vara crime é que vai abarcar tudo isso, é claro que a medida protetiva não vai sair em 48 horas. E ainda tem outra coisa. Em cima de prioridade, né? E aí a Isso gente fica louco sem saber exatamente. o que fazer, na verdade. E ainda tem outra coisa que é pior. Assim, como ela é vara crime e ela tem que cuidar dos outros crimes, a nossa legislação penal fala que réu preso também é prioridade. Por conta da nossa liberdade, né? A liberdade é um bem a ser tutelado. Então, se a pessoa está presa e o juiz recebe um pedido de habeas corpus, ele tem que analisar esse pedido. Porque a pessoa está presa, a sua liberdade está cerceada. Então, ainda tem isso. Eu fui fazer uma capacitação, eu era da equipe de capacitação da Ronda Maria da Penha, e eu fui fazer uma capacitação em Jacobina, da polícia de lá, para poder implantar a Ronda. E na época, o juiz foi. E eu fiquei com pena do juiz, sabe? Ele olhou para a promotora e falou assim, não, depois a senhora vai lá conversar comigo para a gente ver como é que a gente pode adiantar. Isso era abril de 2018. Ele tinha audiência de violência contra a mulher para o outro ano. Ele já tinha audiência marcada para o outro ano. E ele tentando ver como é que ele conseguia antecipar. Mas ele era o juiz que trabalhava com criança, idoso, mulher e com os outros crimes. Então, isso é desumano para o profissional ou para a profissional que está lá, o juiz, o escrivão, a escrivã, todos os servidores da justiça, e isso é desumano com as mulheres, sabe? Então, quando a gente tem uma alta taxa de feminicídio, e aí a gente diz, não, mas como a Lei Maria da Penha não funciona? Como é que a Lei Maria da Penha vai funcionar? Se o aparato que ela determina que exista, quando existe, existe de modo capenga. Porque se a gente tivesse as varas de violência doméstica familiar, ainda podiam ajudar mais, né? Além disso, depois que a medida protetiva ela
é expedida, o homem precisa ser notificado dessa medida. Precisa que o oficial de justiça, ou que é oficial de justiça, chegue lá, leia a medida para ele, ele assine, e aí ele cientificado, isso constando no processo, é que você pode dizer que esse homem infringiu ou não a medida protetiva. Porque não adianta, eu tenho uma medida protetiva, eu, enquanto mulher que estou ansiosa, estou indo sempre na vara de violência ou na vara crime, aí ele diz, sua medida já foi expedida, tome aqui sua cópia. Beleza. Mas aí o cara tá atrás de mim, eu chego para a polícia e digo, eu tenho uma medida protetiva. Se ele não tem, se ele não foi cientificado, ele não está cometendo crime nenhum. Olha a princesa passando aí atrás. Aí a gente tem essa questão também, né? Da medida protetiva. E, além disso, existiam os homens mesmo que com medida protetiva continuava desafiando, continuava brigando, continuava indo atrás, continuava ameaçando. E aí a gente tem na Lei Maria da Penha agora o crime de descumprimento de medida protetiva, onde ele pode ser preso em flagrante, onde além dele responder pelos crimes de violência doméstica e familiar que ele cometeu contra essa mulher, ele também vai responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Então é importante a gente tocar nesse assunto. Tava tentando ver aqui se tinha alguma pergunta, não tem não. Uhum. Jurandir Carvalho entrou, Fabrício. Boa noite, Fabrício, bem-vindo, Jurandir. Olá, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui com a gente, viu? E aí a gente tem outra coisa importante, que é, eu mexi no negócio aí, que é os centros, né? Os centros de reeducação e dos agressores. Isso está previsto na Lei Maria da Penha desde que a Lei Maria da Penha foi implantada em 2006. E aí começou a briga. Quem vai implantar esses centros? Quem vai ser o pai dessa criança ou a mãe dessa criança? E nenhuma secretaria queria se responsabilizar por ser a secretaria que ia implantar os centros de reeducação e reabilitação dos agressores, que é algo que é extremamente importante. Todo mundo que trabalha com violência contra a mulher sabe que é importante, porque assim, gente, não adianta a gente... Eu trabalhava no centro de referência, né? E aí a mulher chega lá, ele é um espaço que só atende a mulher. Então a mulher chega lá, traz o seu relato de violência, e aí ela tem um acompanhamento social, acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico. Essa mulher vai se fortalecendo para que ela possa romper com a situação de violência no momento em que ela achar adequado e que ela se sentir segura e preparada, tanto psicologicamente para isso, quanto financeiramente, né? Criar uma estrutura para romper com essa situação de violência. Beleza. A mulher rompe com essa situação de violência, resolve suas questões, vai embora, vai seguir sua vida. E esse agressor? Vai fazer o quê? Vai seguir a vida dele também. Vai conhecer uma outra mulher e vai praticar violência com esta nova companheira. Mas por que isso? Porque com ele não foi refletido as questões da violência. Quando a gente fala assim, você deve ver muito isso. Vamos fazer uma palestra sobre violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. 90% do nosso público é o quê? Feminino. Aqui. Quantos homens temos na nossa live? Então, assim, sempre assim, parecendo que violência contra a mulher é um assunto que a mulher tem que discutir. Que a mulher, que é de mulher para mulher, Marisa, quase. E não é. Homens e mulheres precisam discutir esse assunto. Homens e mulheres precisam compreender o que é violência doméstica e familiar. Tem consequências para os dois. E aí, quando você tem esses grupos que passam a refletir esses assuntos com os homens, que passam a debater sobre masculinidade tóxica, que passam a debater sobre o machismo, sobre a misoginia, sobre o sexismo, muitas vezes, a gente não vai dizer que todas as pessoas vão mudar, mas passa a ter uma reflexão melhor sobre seus atos. Porque nós vivemos numa sociedade também muito violenta. Então, desde criança, nós presenciamos... se não na nossa casa, mais próximo da nossa casa, vizinhos que brigavam, ou na nossa casa, avô com avó, tio com tia, pai com mãe. Então, nós vamos crescendo achando que aquilo é normal. Nós vivemos numa sociedade machista que desde pequena ensina que os homens devem proteger as mulheres. Como se nós não tivéssemos autonomia sobre nossa vida, sobre aquilo que nós queremos. Então, você vai sair, mas o seu irmão, que é mais novo do que você, vai te acompanhar, vai com você para cuidar de você.
Então o homem cresce com aquela coisa de não, eu vou cuidar, eu é que vou cuidar dela, eu que vou protegê-la. E nós, mulheres, hoje vivemos uma outra vibe. Fomos estudar, fomos trabalhar, fomos conquistando, né, os nossos direitos. E aí a gente hoje não precisa mais de ninguém nos protegendo, nem cuidando da gente, nem. E aí o homem fica meio que perdido. Qual é a minha função no mundo? Eu agora sirvo para quê mesmo aí nessa história, nessa relação? E quando o animal, qualquer animal, e nós somos animais racionais, assim nós dizemos de nós. Então, qualquer animal acuado, qualquer animal com medo, ele tende ao ataque. Então, E qual é o agressão. ataque do homem? A agressão, seja ela verbal, seja ela psicológica, seja ela moral, no sentido de vamos diminuir aqui essa mulher, vamos abaixar a Uhum. autoestima dela, para que ela dependa de mim, para que assim eu me sinta útil. E percebendo Exatamente. que não consegue controlar o limite que é a agressão física. Então a gente precisa, é muito importante. Eu sempre dizia, eu ainda estava no Loreta, porque eu fiquei no Loreta de 2008 a 2012, e eu já dizia assim, gente, se a gente não trabalhar com os agressores, não a gente, o Loreta, né, porque era específico para o atendimento da mulher, mas pensando em sociedade, se a gente não trabalhar com os agressores, a gente não vai, a gente vai enxugar gelo, porque a mulher ela vai sair da situação de violência, mas uma outra mulher vai entrar na situação de violência. Não Então vai é conseguir muito modificar importante. a situação, né? E aí, quando a gente pensa que a gente tinha, recentemente, tinha uma pesquisa sobre isso, e a gente só tinha 7 centros de reeducação e reabilitação de agressores, a gente fica muito preocupado. E preocupada com essa situação. E na Bahia não existia. Depois, alguns juízes e algumas juízas passaram a combinar o seguinte: expedia a medida protetiva de urgência, encaminhava a mulher para o centro de referência ou para o NAM e encaminhava o homem para o CREAS. Já colocava isso na medida protetiva, sendo que o CREAS fizesse esse atendimento aos agressores. Aí o que que acontece? O que que eu fico pensando? Eu trabalho no município que não tem CRAM. Aqui no município de Itaparica, nós não temos um centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência. Então, quem atende a mulher em situação de violência é o CREAS. E quem vai atender o agressor? O CREAS também. Então, a gente precisa também, além de precisar ter uma equipe do CREAS qualificada para o atendimento à violência doméstica e familiar, que precisa fazer uma capacitação específica para esse atendimento. A gente ainda precisa organizar como é que a gente vai fazer para que essa mulher se sinta segura no CREAS, para que essa mulher acredite nas profissionais e nos profissionais que ali estão atuando, que ela não fique com medo de que o que ela contou, o profissional ou a profissional vá contar para o seu agressor. A gente precisa pensar que dias e que horas vai atender as mulheres e que dias e que horas vai fazer esse grupo reflexivo com os homens para que não haja esse encontro, mas é muito importante fazer. E aí esse ano saiu uma lei que eu achei desnecessária, porque a Lei Maria da Penha já continha isso, dizendo que agora é obrigatório que tenham os centros de reeducação e reabilitação dos agressores. E a gente continua no mesmo impasse. Quem vai criar esses centros? Quem é que vai pagar essa equipe para trabalhar Ninguém lá, quer para saber. atender? Ninguém quer assumir. E assim, esse ano de 2020 a gente ainda teve a pandemia, que é melhor ainda, né? Melhor, porque se dá desculpa, a gente está na pandemia e aí a gente não teve tempo de organizar, a gente não conseguiu fazer, a gente estava preocupado em salvar vidas. Mas aí E outra. hoje, hoje ainda passou uma reportagem falando que, além da violência contra a mulher, a questão do abuso infantil. Nossa, e assim, Isso, as isso. visitas A gente, suspensas, o que né? Porque os profissionais não podem visitar, não podem fazer as avaliações, tem que ser tudo distante, e aí está sendo muito oportuno para eles continuarem agindo. Exatamente. Aqui a gente está, a portaria 54, né, do Ministério da Cidadania falou que em casos extremos a equipe avalie e faça as visitas. E aqui em Itaparica a gente está fazendo assim, a gente está avaliando
os casos e estamos indo fazer as visitas mesmo. Coloca o EPI todo, vai parecendo uns EPzinho assim, mas a gente está indo porque realmente e algo que me preocupou muito, você falou aí de criança e adolescente, quando a gente fez aqui uns cards para alertar sobre a questão da violência contra a pessoa com deficiência, mulher, criança e adolescente e pessoa idosa. E aí a gente colocava no card os telefones, né? Disque 100, Ligue 180, telefone do CREAS, Conselho Tutelar, Polícia Militar. E aí, para lançar o card, eu fazia um textozinho e encaminhava para as contas. E aí, quando eu estava pesquisando sobre criança e adolescente na pandemia, me chamou uma atenção que disse que o número de denúncias tinha caído. Porque muitas vezes as denúncias de violência contra criança e adolescente, elas partem da escola. E as escolas estão fechadas, as crianças estão impossibilitadas de ir para a escola. Muitas crianças não têm aparelho de celular. Né? Existem alguns pais, algumas mães que estabelecem um limite de idade para dar um celular para seus filhos e filhas, o que eu acho perfeito. Mas assim, muitas crianças não têm celular. Muitos adolescentes, alguns adolescentes ainda não têm. Aqui, por exemplo, na região de Itaparica, né? Eu sinto muito Itaparica, porque apesar de ser próximo de Salvador, a gente tem bem características de interior, e eu trabalho aqui. Então, tem lugares aqui que a rede não pega, a rede de celular, só pega a internet. Ainda tem isso. É, Existem lugares que a internet ela não funciona é, direito. Às vezes, ligação e muito mal. Já tem isso. esse problema. E aqui tem isso. Tem os lugares que não pega a internet e tem os lugares que não pega a rede de telefone. Então, por exemplo, se eu estiver no CREAS aqui, que não é longe do centro da cidade, mas se eu estiver no CREAS, você só consegue falar comigo através da internet. Porque o celular não pega. Ou seja, e se a internet do CREAS não funcionar, você não vai conseguir falar comigo, porque eu não consigo botar os dados do meu celular porque eu fico sem rede. Então imagine isso para uma criança e adolescente. Uma criança que não tem acesso ao celular e um adolescente que pode ter acesso, mas pode estar ou sem rede ou sem internet para poder se comunicar. E a escola era um meio onde a gente podia perceber a criança está diferente, adolescente que está agressivo demais ou que está quieto demais. E agora a gente não tem escola. Então isso me preocupou muito, porque os índices de... A gente sabe que a violência está aumentando, mas a gente percebe que as crianças e adolescentes não estão tendo acesso a esse espaço de denúncia. Então, eu sempre colocava nos cards esse pedido, né, de que quem ouvisse alguma coisa, de que quem desconfiasse de alguma coisa, encaminhasse, ligasse para o Disque 100, por exemplo, porque é sigiloso, porque você é anônimo, você não vai se comprometer. E realmente é um serviço que, apesar dos pesares, né, de todos o sucateamento, é um serviço que funciona, porque a gente recebe no nosso e-mail. Lá no CREAS a gente recebe no nosso e-mail as denúncias. E a partir daí a gente faz a busca ativa, mesmo nesse período de pandemia, quando a gente recebe qualquer denúncia de Disque 100 e de Ligue 180, a gente faz a busca ativa. Então, isso já ajuda uma criança e um adolescente. Isso já ajuda uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência que não pode sair, gente. Porque muitas vezes depende do seu agressor ou da sua agressora, né? Porque no caso de a gente passando por outras violências. Nós precisamos, Flora, fazer com que as pessoas compreendam que elas podem denunciar, elas devem fazer isso, né? Porque existem pessoas que por conta do nível de agressividade da pessoa tem medo. Eu não fala nem com o vizinho que é o agressor, né? Tem medo dele, tem medo até de denunciar com medo de represália dele. Mas a gente tem que enfatizar de que eles podem denunciar, né? E de que não é obrigada a se identificar e que deve fazer isso. Quanta gente está pensando do que fazer, de como denunciar, de repente a gente perde aquela vida. Uhum. Muito rápido. Aquela velha frase, briga de marido e mulher não se mete a colher,
ela já passou, né? Ela é uma velha frase mesmo. Então, assim, e a gente precisa criar estratégias. Nem sempre a gente precisa ir para o embate, não, se meter no meio da briga e tal. Porque, na verdade, uma coisa é a gente falar sobre a violência e uma coisa é a gente presenciar essa violência. Isso é muito difícil. Eu digo isso porque eu trabalhava no enfrentamento à violência, eu ouvia histórias, mas eu morava num prédio que não tinha violência contra a mulher. E aí um dia uma amiga minha me chamou e disse assim: Você ouviu uma briga de um casal de uns vizinhos que moravam em frente à minha casa, embaixo da casa dela? Aí eu fiz, não. Ela fez, Flora, tá tendo violência doméstica aí. Falei, é mesmo? Mas eu nunca ouvi nada. Até o belo dia que eu ouvi. E aí você faz, e agora eu faço o quê? Sabe? Mesmo sendo advogada, na época eu ainda era advogada do Loreta, mas eu pensei, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para a polícia, eu vou, sabe? Eu vou gritar aqui, eu vou mandar calar a boca que está incomodando porque já era de madrugada, eu vou fazer o quê? Uhum. E aí você pensa, né? Eu digo, não, eu tenho que criar uma estratégia. E aí eu peguei um panfleto do Loreta e coloquei por debaixo da porta. Aí eu falei, ele vai saber que a gente ouviu, que a gente já sabe, que era um panfleto da violência, sabe? Então, assim, gente, a gente precisa criar estratégias, nem sempre você vai se meter. Recentemente, minha prima mandou uma mensagem para mim, minha prima estava extremamente nervosa, ela dizia assim, porque estava acontecendo um caso de violência num prédio vizinho à casa dela, e ela dizia assim, prima, eu tô aqui me tremendo, e eu disse a ela, é porque uma coisa é a gente ouvir falar e uma coisa é a gente Presencial. presenciar. E aí ela disse que vários homens parados, sentados na porta do prédio, vendo a mulher gritando, pedindo socorro. E aí uma vizinha começou a gritar para que os homens começou a gritar e dizer aos homens assim: vocês não vão tirar, não, vocês vão esperar ele matar ela. Foi aí que os homens entraram no prédio e arrancaram o outro homem à força. A polícia militar chegou, a mulher denunciou, minha prima foi lá, deu todas as orientações que eu já tinha conversado com minha prima. Então, assim, a gente precisa criar as estratégias e partir mesmo para o enfrentamento. Você não precisa se meter no meio da briga, mas liga para o 180, liga para o 190. Eu ainda falei para minha prima assim, quando eu disse assim, já ligou para a polícia? Ela fez, ligou. Eu fiz, insiste, porque várias pessoas ligando, falando do mesmo assunto, a polícia vai mais Ainda rápido. tem a questão dos trotes, né? Que é muito comum. Isso, E, infelizmente, isso. não existe, É, é. né? E como o 190 é a polícia da área, se ela tiver em outra ocorrência, ela não vai poder ir. Mas se você está insistindo tanto, já ligou 5, 6 pessoas, aí eles podem até deslocar uma outra viatura que esteja também próxima para ir atender essa situação de violência. Então, estratégias a Exatamente. gente tem, né? A rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher somos todos e todas nós. A rede de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente tem essa rede formal, que é a rede de atendimento, né? DEAN, Vara de Violência, Ronda Maria da Penha, hospitais que atendem as mulheres em situação de violência sexual, a rede de atendimento. Mas a rede de enfrentamento somos todos e todas nós. Seja Exato. escutando essa mulher, seja não julgando essa mulher, seja respeitando o tempo dessa mulher sair da situação de violência, porque cada mulher é uma mulher, cada uma tem seu tempo. Seja fazendo capacitação, seja fazendo palestra, seja falando da Lei Maria da Penha, seja fazendo live, propagando a lei, seja acolhendo uma mulher em sua casa, seja acompanhando a mulher até a delegacia, seja acompanhando a mulher na audiência, só para ela não ir sozinha, né? Porque, não sou advogada, não, mas para ela não ir sozinha, para ela saber que tem uma pessoa ali para dar uma força a ela, para estar com ela quando ela sair, às vezes com medo do agressor. Então, a Uhum. rede de enfrentamento à violência somos todos e todas nós. E a gente precisa se Exatamente. envolver, homens e mulheres, né? Sou super a favor se as pessoas quiserem criar grupos reflexivos com homens agressores, e ainda que não sejam homens agressores, mas grupos reflexivos com homens, porque os homens também precisam conhecer da Lei Maria da Penha, precisam também discutir, precisam trazer sua opinião. Então, isso tudo é muito importante. Eu queria agradecer demais o convite. Muito obrigada, viu, Flávia? Amei bater esse papo aqui.
Nós é que agradecemos, Flora, a sua disponibilidade, a sua participação conosco, essa partilha fantástica que você fez com a gente hoje, né? Suas riquíssimas contribuições enquanto profissional que atua diretamente, né, nesse trabalho diário do combate a esse enfrentamento à violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, contra a pessoa idosa, contra todas as mulheres, né? Sejam elas É, crianças até a fase adulta, até a pessoa idosa. A gente só idosa. tem a agradecer, né? E ficar feliz, porque nós temos profissionais como você, que nos representa, né? E que trabalha Obrigada. com seriedade, que faz o que faz com amor, porque gosta do que está fazendo, que ainda tem essa questão, né? É. Não é estar por estar naquela posição, é estar de fato e atuar, né? Como tem que ser. Então, a gente só tem a Uhum. agradecer a você, tá? Mais uma vez, aqui tem diversas, diversos elogios para você, que tem Virgínia, tem vários profissionais aqui falando de você, tá? Mais uma vez, muito obrigada mesmo. E aí eu Tá queria bom. lembrar, em nome da Florescendo Saberes, que nós estamos modificando o nosso calendário a partir do mês de setembro, tá, gente? As nossas lives acontecerão de 15 em 15 dias, porque a gente está reformulando o nosso calendário para a elaboração dos cursos, formações e vivências. Aí vocês ficam atentos à nossa página, que a gente, vez ou outra, vai estar divulgando as atividades que a gente vai desenvolver, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada, Flora. Muito obrigada Nada. Tô aqui mesmo. mandando Bom beijo pro saber povo. pessoas como você, tá? Estou muito Tá bom, feliz. muito obrigada. Agradeço em nome da Sempre que Florescente. precisar, estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Beijo, Deise, beijo, Lu, beijo todo mundo. Boa noite. Muito obrigada a vocês pela participação. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, Flora. Tchau.